Vamos agora, dando continuidade aos nossos trabalhos, eu gostaria de convidar agora o nosso irmão Vladimir Govedizzi, que ele vai fazer uma mensagem rápida para os tátuas, né? Então, irmão Vladimir, o senhor está com a palavra. Se o senhor quiser, pode abrir o seu microfone. Prezado irmão Dr. Celino Bárbara, presidente e delegado geral do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, prezada irmã Sueli Fernandes, presidente do Supremo Conselho, prezados irmãos presidentes de Tátua, prezados irmãos filiados e simpatizantes da nossa ordem. Eu vos saúdo com as mais puras vibrações de harmonia, amor, verdade e justiça. Quando o irmão Gonga me convidou para que eu falasse alguns minutos na 47ª Semana Esotérica Nacional e primeira virtual, eu fiquei meio que preocupado, porque eu não tenho tanta habilidade assim para uma eloquência para falar, e tem muitas pessoas, acredito eu, que mais preparado que eu. Mas como esoterista não, que se preza não foge das responsabilidades, vamos à luta. Agradeço ao irmão Gonga pela honra de me dar esta oportunidade. Por outro lado, talvez até pela minha pequena dificuldade de audição, ou por não ter compreendido direito, a minha participação seria de transmitir na sala virtual uma mensagem em nome dos presidentes do Tato. Mas ao ver a programação, eu percebi que a história não era bem essa. Na programação consta como mensagem aos Tátuas, o que de certa forma é meio que diferente de mensagem em nome dos presidentes, né? E aí o que eu pensei, o que nós vamos fazer de mensagem aos Tátuas? O que eu poderia deixar de mensagem aos Tátuas? Eu creio que nesse contexto só me cabe lembrar da importância que os Tátuas têm e da necessidade de mantê-los sempre atuante e, sempre que possível, incrementar a criação de outros. Hoje, por exemplo, na plenária, nós discutimos a questão da frequência que está baixa, mas eu vou mais além do que isso. Além de aumentar a frequência, eu acredito que a gente precisa criar mais estátuas em locais distantes, em locais fora dos grandes centros, né? E eu vou tentar explicar aqui de uma forma meio simples alguns fundamentos que justificam a criação dos estátuas e a sua manutenção. Porque muitas vezes a gente se pega pensando assim, nossa, a nossa frequência está baixa, vai acabar fechando, vamos acabar acabando com a nossa filosofia, mas na realidade tudo vai de como a gente mentaliza o futuro. E dentro dos princípios básicos, a nossa augusta ordem tem por objeto principal a realização da harmonia, do amor, da verdade e da justiça, em grau cada vez mais crescente entre os membros da família humana. E para isso é necessário que cada um dos seus filiados procure trabalhar conscientemente para o bem da coletividade, pois quanto maior for o proveito coletivo, maior também será a partilha de cada um de nós. Nós não podemos de maneira nenhuma pensar no individual, ou seja, pensar somente em nós mesmos. Mas sim, nós devemos pensar no coletivo, em toda a humanidade. E quando nós vibramos em prol do coletivo, podemos ter certeza que os benefícios serão de alguma forma para nós também. Nós temos que ter sempre em mente que para o nosso progresso, para o progresso de um lugar, para o progresso de uma cidade, de um estado, de uma nação, e para o bem-estar dos que nele habitam, é extremamente necessário a criação de um centro consciente de atração das forças superiores. E quais seria esse centro? Seriam os tátuas. Claramente são os nossos tátuas, pois as irradiações ali estabelecidas serão transmitidas nas direções necessárias para o bem-estar geral ou particular. Só por aí nós já começamos a ver a necessidade de criarmos os tátuas em mais lugares, de preferência em todos os vilarejos
e mantermos vivos e em atividade aqueles que já existem. Apesar de nossos pensamentos terem forças individualmente, o fato de vibrarmos em coletividade ou grupamento de irmãos com o mesmo propósito, ou seja, com um fim elevado, estabelece uma conexão das forças cósmicas e a vibração mental de várias mentes unidas traz resultados mais efetivos e mais rápidos. O nosso venerável mestre Prentice Mulford salienta de um modo particular, em várias de suas obras, a necessidade de se organizar grupo de pessoas cujas aspirações sejam nobres e elevadas. Porque em toda localidade existem grupos que se reúnem em lugares onde há pessoas cheias de ressentimento, com influência de estimulantes, locais onde existem fraudes, dolo, má-fé, etc. E esses lugares são fontes de pensamentos baixos. Por isso, é extremamente necessário que mais e mais pessoas de índole boa, correta, emitam pensamentos nobres como forma de neutralizar ou pelo menos contrabalancear os resultados negativos emitidos por essas pessoas. Nós podemos entender também como fonte de pensamento negativo a própria casa ou família onde reina a desordem, a tristeza, palavras ásperas, impertinência ou a petulância. E nós sabemos que o espírito mais puro não pode viver nesta corrente mental sem ser prejudicialmente afetado por ela. Necessita de uma emissão contínua de pessoa positiva para que possa resistir. Então, com tanta quantidade deste danoso elemento invisível ao redor de nós, tanta negatividade nas pessoas, tanta falta de confiança no próximo, principalmente agora com essa questão da pandemia, onde parece que tudo está com uma aura negra, tudo está dando errado, está tudo ruim, nós temos que compreender que cada vez mais nós precisamos formar grupos de pessoas de aspirações elevadas e puras, que frequentemente se reúnam e pela conversa e a comunhão silenciosa produzam uma corrente de pensamentos puros. Quanto mais pessoas positivas, corretas, emitindo pensamento de amor ao próximo, à natureza, estiverem nesse grupo, mais forte será a corrente mental positiva. O venerável mestre A. van der Nijlen, no seu livro A Extrema Vida Espiritual e a Vida Submissa, transcrevendo as revelações do profeta J. Archer Inger, nos transmite um brilhante trecho sobre a reunião de pessoas de ideias nobres e elevadas. Vou dar uma lida rápida aí aqui. Em vosso plano ou mundo físico, as mensagens são transmitidas por meio de linhas ligadas à bateria. Essas baterias são compostas de elementos ou células individuais. Quanto mais elementos elas contêm, maior é a sua força e mais longe a distância a que pode ser transmitida a mensagem. Idêntica é a lei do nosso mundo espiritual. Quanto mais numerosos forem os elementos humanos de uma bateria, e quanto maior for o número dessas baterias humanas, mais facilmente os mandamentos do céu serão transmitidos ao entendimento da terra. Por isso, a coisa mais necessária para a boa obra que agora está se realizando em nosso mundo é a reunião de células ou entes humanos dignos para formar com eles numerosas baterias e ligá-las ao pensamento e à obra de um grupo central designado pelo Cristo. Este grupo central será como o comutador de um depósito de força física pelo qual todas as correntes serão dirigidas para o seu fim especial. Então a gente vê assim, pelos ensinos dos nossos mestres, que a formação de centros de irradiação mental, destinados a acumular os bons pensamentos dos que neles se reúnem e a atrair os pensamentos e força dos planos superiores, é de suma utilidade para o progresso, bem-estar e felicidade das pessoas. A cadeia magnética formada por esta reunião de pensamentos e vontades dirigidas
para um fim comum e nobre, será a maior fonte de êxito e bem-estar para todos aqueles que a formarem com a convicção absoluta de que estão trabalhando para a felicidade e progresso de todos ao mesmo tempo, e cada qual, por sua vez, no tempo oportuno, receberá a recompensa do seu esforço. E para terminar, quero agradecer intensamente ao irmão Gongra por me dar esta oportunidade e pedir também aos demais irmãos, presidentes de Tátuas, diretores e filiados, que estejamos sempre unidos com a direção do Círculo Esotérico para que possamos manter acesa essa chama, esse poder que trabalha em prol da humanidade. Que o Cristo que habita o nosso coração sublime a nossa mente para que possamos viver em perene harmonia. Muito obrigado.